que nos possibilitaram chegar até aqui, a esse momento, depois de uma grande confraternização, de um abraço, de um carinho. Quero mandar abraço aí aos irmãos lá de Porto Alegre, que nos receberam como o próprio Senhor. Muito obrigado pelo carinho. O ano que vem estaremos de volta aí. Bom, o tema da nossa mensagem é o critério da religião e a escolha de Deus. Eu vou repetir. O critério da religião e a escolha de Deus. Eu vou ler Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9, versículo 11 ao 13. Estamos aí, Miguel? Estamos. E ainda, olha que fantástico. Olha, eu vou ler primeiro. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, contra a sua escolha, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. 12. Já fora dito a ela, a mãe dos gêmeos, antes de nascer, o mais velho será servo do mais moço. 13. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto pelos teus grandes feitos, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso da tua santa e maravilhosa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta manhã, empurra essa espada um pouco mais e me use com ousadia e intrepidez, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pelo YouTube, a igreja sem fronteiras e sem paredes, digam amém. Amém. Meus amados irmãos, é impressionante quando nós temos uma relação limpa com o Evangelho, vemos um Deus diferente do que se fala na religião. O critério da religião é diferente dos critérios usados por Deus. A religião diz que você precisa fazer tudo certinho, cumprir os rituais, mudar a sua natureza humana, mudar as atitudes, tem que ser mudada. Mas a religião não faz isso. A religião faz você sofrer uma metamorfose às avessas. A religião quer que você não corte o cabelo, não use brinco, use determinadas roupas. Isto são critérios não usados pelo Pai. Isto não tem nada a ver com a escolha soberana do Pai. Deus não te escolheu por aquilo que você usa ou deixa de usar. Os critérios sempre foi dele. Então, olha os argumentos do apóstolo Paulo, a igreja de Roma, aonde estava ali, vocês sabem, concentrado o império religioso maciço. Disse ele, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, qual era o critério usado por Deus se eles não tinham nascido ainda? Todos nós que estamos hoje na graça de Deus, passamos pelo critério da religião. Você tinha que estudar, ser professor da escola bíblica dominical, tinha que ter uma formação, tudo para ensinar errado, tá? Não era para ensinar nada certo. Então esses são os critérios. O apóstolo Paulo deixa claro que a escolha soberana de Deus não é por obras.
Não é por aquilo que esse fez de bom ou que fez de mal. Até porque vocês conhecem a história. O que está sendo escolhido aqui era quem enganou. O trapaceiro é que foi amado. Vocês conhecem a história, sim ou não? Sim. Olha o critério. Meu amado, Deus vai na contramão dos homens. A igreja quer que você seja certinho. Olha, eu tinha esse problema, tá? Porque quando eu não me aceitava erros. Porque quando eu errava, eu ainda precisava de um culto de libertação. Era um demônio alojado no cantinho do pulmão. Sempre fica um que o pastor não tira tudo. E era exatamente assim que eu vivia. Gente, como é que pode se eu sou crente? Como é que pode se eu fui batizado? Ih, eu estou tomando santa ceia assim, beijei a mulher ontem, ó. Nossa, antes da santa ceia não podia nem encostar, dormir em cama separada. Eu não sei se aconteceu com vocês aqui. O dia antes da santa ceia, nada de beijo, nada de chamar, até chamar de meu amor, era carne. Porque são critérios, meu amado, que não tem nada a ver. O apóstolo Paulo deixa claro, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras. Deus estava querendo dizer que quem ele estava escolhendo não fez nada para ser escolhido. Pelo contrário. Todos nós que estamos sentados aqui, não há nenhum motivo de orgulho. Se fosse depender de nós para ser escolhido por conta da nossa natureza humana, ainda estaríamos lá no baile do Alalaô. Mas Deus escolheu você. Claro que a sua natureza humana tem uma queda adâmica, da astúcia, no engano. Mas o teu espírito, governado pelo Pai, te dá consciência de que tu és um escolhido e que faz a sua natureza humana ser mortificada. Então a religião vai na contramão do Criador. Estabelecem critérios para benefícios próprios. Critérios no que tange a eleição, segundo a graça, é um insulto à soberania de Deus. Achar que Deus escolhe o homem porque ele é dizimista, achar que Deus escolhe o homem porque ele prega muito. Aonde eu vim, o homem para ser pastor, primeiro ele tinha que gritar e pular. E isso eu estava bem, porque eu grito e pulo. O homem tinha que ser dizimista e ele tinha que ser formado em teologia, se possível, falar em hebraico. Olha, mas são critérios que não tem nada a ver com uma vida com Deus. Paulo disse no versículo de número 12, olha aí, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. 13, como está escrito, eu amei Jacó, o enganador. Eu amei o rejeitado, o trapaceiro. E quem tinha direito à bênção, quem era o primogênito, quem tinha direito a herdar tudo, Deus disse, eu me aborreço. Porque quando chegar diante de mim, vai dizer, eu sou o mais velho, eu sou o rei da cocada preta, eu sou o pregador de multidões, eu falo hebraico, professor da escola bíblica dominical, eu sou convertido mais do que você há 30 anos, eu que te levei para a igreja. Ui, como eu ouvia isso. E quando eu ia falar alguma coisa das grandezas que estavam chegando até a mim, o meu tio dizia, quem é você, Geraldo? Fui eu que te levei para a igreja. Eu que sou o seu pai na fé. Então, vocês já passaram por isso? Pô, mas isso é horrível. Mas isso é deselegante. Porque você não tem o direito de argumento, afinal de contas. E quando dizia assim, Geraldo, eu orei muito por você. Você só Jesus. Eu já fiz vários jejuns por você, Geraldo. Agora hoje você quer me ensinar? Você quando estava bebendo na barraca, Geraldo, era
eu que estava de joelho por você. E o desejo de você falar, eu sei, meu amado, isso serviu como aio, mas a honra e a glória não pertencem a você. Eu já era um escolhido desde antes da fundação do mundo. E agora, com os olhos iluminados, eu quero te mostrar que a escolha soberana de Deus não tem nada a ver com o critério do sistema em que você está inserido. O sistema do critério, o critério do sistema em que você está inserido depende do homem. É o homem que jejuou, é o homem que orou, é o homem que evangelizou, eu que preguei, ganhei tantas almas para Jesus. Eu. O critério usado por Deus, não. Ele disse entre os judeus, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Tem nada a ver com homens evangelizando, não tem nada a ver com pregação eloquente, não tem nada a ver com Geraldo. Eu já disse aqui, vocês não estão na graça de Deus por causa do Geraldo. Se dependesse do Geraldo, vocês estariam lá rindo. É que na verdade, dentro de vocês ardia o desejo de conhecer aquilo que eles estavam ocultando. Havia uma inquietação. Você dizia, alguma coisa aqui não está legal, cara. Pô, como é que eu estou lendo uma coisa aqui e o cara está falando outra? Como é que pode estar escrito isso aqui e ele está dizendo o contrário? Esta inquietação, quando ouviste o evangelho da sua salvação, da salvação aqui da mente, você imediatamente identificou que o Deus mesmo estava dentro de você, fazendo com que você saísse desse critério que é oposto, que é um insulto à soberania dele. Você disse, opa, era isto. Era exatamente isto que eu entendia, que eu pensava, mas não fui eu que te fiz entender. A honra e a glória não é de Geraldo, não é de Paulo, não é de Cefas. A glória, a honra sempre será dele. Ele iluminou os olhos do teu entendimento para você entender que o critério da religião não é o mesmo critério que Deus usou para te escolher desde antes da fundação do mundo. Então isso aqui precisa ficar muito claro. Principalmente que nós estamos crescendo, muitas pessoas se chegam um dia, nós estamos agora, mudamos 2.400 novos amigos, que eu não digo inscritos, eu digo amigos no nosso canal. Em um mês, 2.400 pessoas se chegaram. E as pessoas precisam entender que aqueles que nós chamamos de pai na fé, na verdade eram padrastos. Eram pessoas que estavam ali criando armadilhas para nos prenderem aonde nós não queríamos estar nem pagando. Esta foi a realidade. Você pagava, mas não queria estar, nem de graça. Então, ninguém é de Deus por decisão própria. Vou repetir isso aqui, porque para mim e para você parece muito fácil. Só que a igreja de Cristo não restringe apenas a nós agora. Assim como nós entramos nesse território, tem muitas pessoas num país de 200 e poucos milhões que precisam entender esta frase, que para você é tranquila, mas que causa um impacto em muita gente. Que tem muita gente que pensa que ela é de Deus por decisão dela. E aí, cara? E aí? Não uso mais bermuda. Mas por que, cara? Porque agora eu passei para crente, meu irmão. E isso aí é coisa de demônio. Ah, mas não era até ontem. Por quê? Porque ela acha que ela é de Deus porque ela decidiu ser de Deus. E olha o que disse o livro histórico de João no capítulo 1, versículo 12, Miguel, é isso? Mas a todos quanto o receberam, não é aceitar, é receber ou confessar. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembra do que eu falei em off? Você tem um poder
em você. Você foi feito filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que creem no seu nome. 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas não tem nada a ver com os critérios usados pela religião. Então, isso não partiu de mim. Eu quis ser filho de Deus. Ah, é? O que faz? Você entra para dentro de uma igreja, não falta um culto, toma a ceia, faça isso, faça aquilo. Isso não tem nada a ver com Deus. Nada. O que tem a ver com Deus foram os critérios usados por Ele. E que a graça de Deus te faz entender que uma vez que você entende que você é filho de Deus, há um poder sobrenatural na sua vida e que você precisa aprender a usar isto. Paulo disse: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Na minha vida, este poder está atuante. Eu uso constantemente, todo dia, toda hora, mantendo firme a minha confissão. Em outros estão queima, Satanás. Está ali. Não vou falar, porque não está descendo aqui. Meu amado, olha que palavra linda. Volta o 12, Miguel. Gostei disso, hein, João? Aí no antigo pacto tem coisa ruim. Olha aí. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Ah, meu irmão, estava ardendo de febre. Eu disse: eu não posso ficar doente. Eu não me permito ficar doente. Gente, a febre existia, mas aqui dentro não. Queimando em febre, a mulher disse: você está queimando em febre. Eu falei: isto são apenas os sintomas, aqui dentro eu estou perfeito, eu tenho que trabalhar. Tem que tomar coristina? Eu tomo coristina. Tem que tomar Benegripe? Não é comercial não, hein? Tem que tomar Benegripe? Eu tomo Benegripe. Mas a reação aqui dentro é que o meu espírito é perfeito, é que Ele é que governa a minha vida, e eu não posso me dar o luxo de ficar deitado enquanto a vida acontece lá fora. Eu vou combater o bom combate e vou à minha luta. Há um poder aqui dentro. Se Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. 13, tem o 13, nós já lemos. Os quais, olha, os filhos de Deus. Não tem nada a ver com esta matéria aí. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não é do livre-arbítrio do homem. Eu quero ser crente. Oh, meu amado, desista disso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, com todo respeito, com todo carinho. Esse é o território da graça. Esse não físico, né? Onde nós estamos aí pelo YouTube, em todos os lugares. Aqui, o lobo não prevalece, porque ele sabe que aqui ele está perdendo tempo. As mulheres da graça de Deus não vai pelo sorriso, nem pelo carro bonito. Esse é o sistema em que o pastor arruma casamento com a filha dele, com um cara que tem um carro mais bonito, com que ganha melhor. Aqui não. Aqui é um discernimento do Espírito, e só os filhos de Deus conseguem ter. Então nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Então esta é a nossa atitude. Isso não tem nada a ver com os meus desejos. E ele diz: nem da vontade do homem, mas é de Deus. Paulo explicou isso em Romanos capítulo 9. Digita para mim o versículo 6, Miguel, por favor. Acho que está lá em cima. Olha só isso aqui, ó. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Ora, se todo o povo de Deus era o povo de Israel, então todos estariam salvos? Ali diz que não. Nem todos que estavam em Israel são de fato israelitas. Depois Paulo diz no versículo 7, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Então não quer dizer que todo mundo é filho de Deus porque quis ser. Não. É por isso que você vê um tempo, você vê um camarada aqui, aí ele grita: Abba, Pai.
aleluia. Ele vem porque a mulher traiu ele está desiludido. A concepção religiosa diz: passa para crente. Tanta mulher bonita na igreja, vai para lá. Aí ele bebe muito, ele enche o pudim. Aí o cara diz: ô meu irmão, pare de sofrer, vem para a igreja. Aí ele começa a vir para a igreja hoje, amanhã, mas aquela ambiência não tem nada a ver com o interior dele. Quem está ou quem é a igreja de Cristo não é atraído apenas pelas dificuldades da vida, é atraído pela necessidade de viver esta natureza divina impressa. O DNA de Deus está na sua vida, e você tem a necessidade de se relacionar com Ele, na doença ou na saúde, na alegria ou na tristeza. Quem é filho é assim e ponto. Quem não é, vem atraído pelo louvor, pelo pão com manteiga. São essas coisas. E que chega uma hora, você vê que o cara não vem mais. Por quê? Porque ele não conseguiu solucionar o problema dele. Quando eu era pastor no sistema, o local lá ficava abarrotado de mãe que o filho estava nas drogas, do marido que estava preso, da filha que bebia muito, do filho disso, do filho aquilo. Quando você perguntava: você está aqui porque você ama o evangelho? Poucos. É diferente no ambiente da graça de Deus. Você não está aqui, aí na sua casa, sentado em frente da sua televisão, do seu laptop, esperando que eu coloque a mão, jogue água sobre você, e dou vinagre, e cuspa em você, e bota coroa de espinho, e ressalte um mantra, e... Você não está esperando nada disso. O que você espera é ter uma intimidade com o Pai através do Evangelho. O que você está esperando nesta manhã é conhecer a sua posição. É o que o Pai diz a teu respeito por meio da palavra, para que, de acordo com essa informação, você ande nesse caminho com um fim, com um propósito que o Pai tem para você. Eu já disse aqui algumas vezes, o caminho é o mesmo para todos, só existe um caminho, o novo e vivo caminho, mas depende da forma com que você ande, você pode não chegar a lugar nenhum. Campanha hoje, campanha amanhã, busca isso, busca amanhã, busca depois, e não chega a lugar nenhum. 20, 30 anos, não conhece a sua posição em Cristo, não sabe quem você é, e tem a vida inteira dedicado ao sistema religioso, e não colhe absolutamente nada, a não ser feridas produzidas pela religião. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com alguns dos senhores. Hoje, conhecendo este evangelho, há um gozo na tua alma, o fardo saiu, o peso saiu. Você consegue perfeitamente ser quem você é, sem ter que usar máscaras da religião. Eu já usei máscaras. Eu era uma coisa na igreja, minha esposa está aí, eu era outra totalmente dentro da minha casa. Nervoso, não podia falar nada, autoritário, eu sou o cabeça. A mulher não tem espaço. Na religião, a mulher não tem espaço, o homem é o cabeça. Mas quando você conhece este evangelho, quando você conhece as declarações impressas aqui, quando você sabe discernir, Paulo disse: nem por serem descendentes de Abraão, são todos os teus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. 8, tem 8 aí, Miguel? Tem. Isto é, estes filhos de Deus, olha essa palavra, hein? Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Quando nós entendemos isso, nós estamos plenamente convictos de que Ele não me chama por aquilo que eu faço. Ele me chama pelos critérios estabelecidos por Ele, e uma vez chamado por Ele, nele para sempre. Aconteça o que acontecer, Deus não abre mão daqueles que Ele chamou. Pode acontecer o que você imaginar na sua vida, Deus não abre mão de você.
nem morte, nem vida, nem altura, nem os anjos, nem o principado, nada. E aqui entra a responsabilidade. Depende da informação que chega até a você. Porque alguns dizem assim: opa, se acontece o que acontecer, Deus não abre mão de mim, é hoje. É. Falar com tu. Quer ir comigo? Pô, demorou. Mas tu não é crente? Eu sou escolhido, cara, já é. Não, esse é o Batoré. Meu amado, quem tem uma vida de comunhão com o Pai, a informação é outra. Veja como é diferente. O quê? Falar com tu? Da palma da mão do Pai, Ele não me arrebata, minha amada. Se eu saio com tu, quando eu volto quebrado e moído. É melhor eu ficar aqui na minha, com água na boca. Mas o ouro eu só observo. Por quê? Porque se eu fosse lá, quando voltasse, ele me largasse de mão. Mas quando eu for, eu volto. Por ele não me largar, pum! Pum! E quando ele bate, eu já avisei, né, meu irmão? Quando ele bate, ele sabe por que está batendo. Ele bate colocado, ele bate doído. Então eu não vou. A informação que chega aqui, meu irmão, é de temor, é de alerta. Se ele falasse para mim: Geraldo, quando você errar, eu te largo e te abandono. Eu já dançava no baile do Alalaô, eu já cantava: ei, infiel. Ele não ia me bater mais. Eu apanhava lá da mulher, apanhava da vida, que é mole. Mas apanhar de papai, meu irmão, quando você mergulha no fundo do mar, diz que ele dá ordem às serpentes. Quando você sobe no mais alto abismo, ele está lá. A luz e as trevas para ele é a mesma coisa. Davi experimentou e bradou: para onde fugirei da tua face? Essas informações, eu sou filho. Há um poder de ser filho de Deus. É meu direito reinar em vida e em perfeita vitória, mas eu conheço as minhas limitações e a esfera das minhas ações. Eu sou maduro. Esta palavra traz este tipo de informação. Eu não sou filho porque eu quero ser. Eu não sou crente porque eu quero ser. Eu sou filho porque Yahweh, o Pai dos Espíritos, me escolheu desde antes da fundação do mundo. O DNA dele está impresso no meu espírito. E sobre esse DNA, a minha posição é de herdeiro, eleito, mais do que vencedor. Fui chamado para reinar em vida e viver em perfeita vitória. Esta informação tem que estar impressa no teu espírito, 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 no teu espírito. Recebe, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. São essas informações que chegam aqui, impressas no meu espírito. Não posso pegar essa informação e a minha carne dizer: opa, que cunhada. Meu amado, vocês não têm noções das coisas que eu ouço. Pastor, eu assisto o senhor 2 anos, pastor, mas a minha cunhada, pastor, só a graça. Não, só a graça não, meu irmão. Você pegou a informação errada, a não ser que o nome dela seja Graça, que você pegou a informação errada. Você não é filho de Deus porque você quer. Você é filho de Deus porque antes da fundação do mundo, quando aquele Espírito pairava sobre a face das águas, nós já pregamos esta mensagem aqui. Deus no seu mundo habitável, Ele estava sozinho.
espírito dele estava sozinho. Deus se sentiu só. Quem é que iria adorá-lo? Quem é que iria dizer: tu és o meu rei, o meu Senhor? Diz a sabedoria no livro de Provérbios, que quando ele criava todas as coisas, a sabedoria era o seu conselheiro. Paulo disse que o beneplácito da sua vontade, ele se reuniu com ele mesmo e decidiu criar então os seus filhos. Que disse Paulo, não são propriamente da carne, são os espíritos que está aí dentro, revestido desta matéria, e que não é esta matéria que governa a tua vida, é o Espírito do Criador que está dentro de você, que governa as tuas ações, as tuas emoções, a tua vida, a ponto das pessoas olharem para você e dizer: ali está a luz do Criador, está o Espírito Divino, ali está alguém que teme a Deus, ali está alguém que entende o Evangelho e que luta contra a sua natureza humana, esmurrando o seu corpo, reduzindo a escravidão, para que pregando aos outros, ele mesmo não seja desqualificado. Glória a Deus. Então, em Roma, acharam estranho essas falas. Paulo disse em Romanos capítulo 9, versículo 14, Miguel, olha aí: que diremos, pois? A igreja de Roma, com essas informações que eu passei, os senhores, que diremos, pois? Então, há uma injustiça da parte de Deus? É o que se pensa a mente religiosa. Então quer dizer que não foi a minha vontade, foi a dele? Sim. Porque se fosse pela tua vontade, isso ia virar um carnaval. Se você é filho de Deus pela sua vontade, a bagunça estava generalizada. Você é filho dele porque ele te escolheu. Alguém perguntou: então há injustiça da parte de Deus? Que diremos, né? Disseram os romanos. Paulo disse: de modo nenhum. Versículo de número 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem aprouver ter compaixão. Versículo de número 16. Assim, pois, leia: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua... Achou em você. O sistema diz: se você fizer, se você buscar, se você orar, se você fizer a campanha, se você se consagrar, a graça diz: não depende de quem quer e nem de quem corre. Pode fazer tudo isso, se Deus não tiver misericórdia, é nulo, está perdendo tempo, como você perdeu na religião. Quantas campanhas foram feitas? Ficou rico, hein? Porque não depende de quem quer e nem de quem corre. Pelo contrário, está cheio de feridas e decepções. Confiou num homem que dizia que era pastor e quando você viu, era um adúltero, era um canalha que vivia do seu dinheiro, não era transparente, não era amigo, não te conhecia, não te abraçou, não apertou a mão, nunca demonstrou o amor verdadeiro como existe entre os irmãos da graça de Deus. Verdadeiros cães devoradores, lobos vorazes era a expressão de Paulo. Porque não depende de quem quer. Pode correr a vida inteira, pode buscar a vida inteira. Se Deus não quiser, ele não se permite achar. Pode ficar parado e nunca buscar. Se Deus quiser, ele se revela. Esta é a verdade do Evangelho. E que o critério da religião faz o contrário. Faz você buscar quem não quer se revelar. Ele disse: eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Esaú achou misericórdia? Não. Disse Paulo aos Hebreus que ele, depois de se arrepender, querendo buscar o direito de primogenitura, não achou. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. 17, tem aí? Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Veja, Deus não levantou o Faraó para ser salvo.
é que Deus usa os vasos de ira para cumprir o seu propósito. Deus não ia levantar Arão, Deus não ia levantar Moisés para mostrar a ira dele. Deus levantou o vaso de ira, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Versículo 18, logo, tem ele misericórdia de quem o pastor quer. Não, então pode parar isso aqui, que eu pego logo o birimbau logo. Amado, como é que o pastor, quando orou por mim, disse: Senhor, tenha misericórdia do Geraldo? Quem o pastor quer ou quem ele quer? Ele diz que é quem Deus quer. A missionária diz: Senhor, Geraldo, eu vou orar por você para Deus ter misericórdia. Então depende da tua oração, missionária. Se depender da tua oração, eu sei qual é a misericórdia que você vai pedir. A misericórdia de Deus soltar a mão e me esmagar, porque vocês me odeiam. Vocês me querem mortinho na boca da rã. Como é que vai dizer para Deus me orar para ter misericórdia? Da onde? Do sapo, desculpa, é do sapo. Negócio de vai orar por mim. Não, eu sei que vocês já passaram por isso, né? Não, misericórdia, Senhor. O quê? Misericórdia nada. Vocês não gostam do povo da graça de Deus. Vocês querem esse povo aqui tudo rebentando. A outra me disse: Geraldo, vai haver um tempo, tão certo como o Senhor vive, vai haver um tempo que eu vou ver essa igreja acabar. Vai perder o seu tempo, porque esta igreja não tem nada a ver com reuniões, não tem nada a ver com prédios. Esta igreja, ela é sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito, e ela foi construída sobre o poder do Cristo, e ela não pode ser dissolvida. A igreja de Cristo, do qual nós fazemos parte, tem o poder de uma vida indissolúvel. Essa é a verdade. Eu até aceito, ô missionária, que você queira que a minha vida acabe. Vai acabar. Isso aí não resta a menor dúvida. Só que quando a minha acabar, minha amada, o que já se reproduziu de pessoas aqui. Eu tenho um birimbau, mas tem outro que tem um pandeiro da graça, tem outro que tem uma enxada, Miguel tem uma espátula da graça, o Limas tem um cartão do NPS da graça, o outro tem aqui, aí o outro tem um sapato da graça. Dá como jogar rapidinho aqui? Peraí, meu amado. Aqui, meu amado, olha aí, meu amado. Olha aí, meu amado. Ô glória, terra. Um sapatão desse da graça do corredor X, meu amado, o cara tá trançado no... Vem, minha amada. Vem, minha senhora, vem, missionária. Então, em Romanos capítulo 9, Miguel ficou encantado pelo sapato. Não é chulé não, hein? Não, eu senti daqui, meu amado. É bom perfume de Cristo. Bom perfume de Cristo no sapato dele, hein? Tá na graça, hein, meu amado? Em Romanos capítulo 9, versículo de número 25. Olha lá. Assim como também diz em Oséias. Olha, meu amado, olha que coisa linda, olha só. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. Olha os critérios, meu amado. A religião diz: todo mundo aqui é crente. Deus diz: opa, nem todos que estão em Israel são de fato israelitas. Os filhos não são propriamente da carne. Ajuntou, deu dízimo, tomou santa ceia. Sou filho de Deus. Ele disse: eu chamarei povo meu a quem não era meu povo, e eu chamarei a amada a quem não era amada. O critério é outro. A escolha de Deus é quem o sistema não escolheu.
Deus chama a Esaú quando Deus o rejeitou. O sistema chama Esaú, mas na verdade Deus chamou foi Jacó. E aonde não era o povo, Deus disse, ali será o meu povo. Para o sistema, nós somos todos desviados, mas para o trono, nós somos verdadeiramente os seus filhos, que não estamos aqui para barganhar, não estamos atrás de oração, não estamos atrás de suor, de copo d'água, nós viemos atraídos por Ele para exaltar o Cristo pela sua espada em nós. Assim como também diz em Osés, eu chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. 26, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, disse Deus, ali mesmo é que serão chamados os filhos do Deus vivo. É o que acontece com nós, acontece com você. Quem disse que você não é filho por causa dos critérios da religião? A revelação disse, mas é ali, exatamente ali, é que são chamados de filhos do Deus vivo. Glória a Deus! Com orgulho santo, eu sou filho de Deus. Não é por causa da roupa, não é por causa das minhas obras, não é porque eu estou dentro da igreja 24 horas. Eu sou filho de Deus, porque Ele achou misericórdia, Ele me escolheu, Ele quis, Ele é Rei, Ele é Senhor, a Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor. Glória a Deus! Glória a Deus! E o sistema olha para cá e diz, desviados, desigrejados, olha eles não têm temor de Deus, olha o cabelo da mulher deles, gente, miseriqueima, cabelo vermelho, Satanás, pombagira. Ó, chamar minha mulher de pombagira, ó, eu dou na senhora, hein, missionária, eu entro na carne com tu, hein. Eu dou um negócio, hein? Gente, quer dizer que alguém disse, né? Alguém disse, vocês não são filhos de Deus, não. Vocês não jejuam. Vocês não vão no monte. Vocês não... Olha quantas coisas vocês sabem. Vocês não tomam Santa Ceia. Que igreja é essa? Não, vocês não são filhos de Deus, não. Nós sim, nós somos filhos de Deus. Olha a bandeira de Israel. Olha o pastorzão, olha o pastorzão, ó. Tô achando até que ele deixou o sapato aqui. Esse sapato não foi de um pastorzão, não, mano. Sapato não foi de um pastor, porque esse não tem chulé, esse tem um bom perfume de Cristo. Pô, mas que é bonito, hein, viu? E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo é que serão chamados filhos do Deus vivo. 27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pode bater a cabeça, pode ser dizimista, se não for remanescente, não faz parte da eleição. O critério usado pelo sistema foi para enganar. Criaram armadilhas. Ouçam, vocês perderam o tempo de vocês. Vocês não viveram vida cristã. Vocês viveram uma fraude. Vocês não entraram no evangelho. Vocês entraram numa armadilha. Vocês não serviram a Cristo. Vocês serviram aos homens, aos dogmas, à lei, aos profetas. Vocês serviram ao engano. Como que o Senhor ousa falar isso? Olha o número dos nossos membros.
se não for um remanescente, está todo mundo perdido. Está estampado. E ele diz então no versículo de número 28, olha aí, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, e em 70 descer, joio por um lado, os filhos por outro, e agora a graça de Deus está aqui colocando cada joio no seu lugar. Entre nós vocês não prevalecem. Entre nós vocês podem usar Bíblia, pode usar terno, pode ter diploma de teologia, pode ser doutor em divindade, vocês podem ser o que vocês quiserem. Nós identificamos vocês como lobos vorazes e conosco vocês não se metem, porque a autoridade do Filho de Deus está sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua casa. Recebe aí, exercita aí o poder que está na tua vida, na tua vida, na tua vida. Vamos, eleito, dê um brado de vitória e diga glória a Deus. E Romanos capítulo 11, versículo de número 1 ao 5, olha aí, pergunto pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Paulo disse, de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, sou da tribo de Benjamim. 2, Deus não rejeitou o seu povo, ao que de antemão conheceu, Deus não rejeitou. Os que foram conhecidos por ele desde antes da fundação do mundo, a nenhum ele rejeitou. Ele rejeitou os produtos terrenos, ele rejeitou Jacó, ele rejeitou Adão e sua descendência, Caim, Judas. Mas o povo em que ele escolheu, quando ele estava só, pairando sobre a face do abismo, criando o seu mundo habitável, a nenhum ele rejeitou. É claro que alguns estão debaixo de uma disciplina, alguns estão brincando com o papai, alguns estão sendo disciplinados, corrigidos e açoitados, mas abandonados por eles, ninguém. Foi ele que declarou a Paulo no terceiro céu, da minha mão vocês não podem se separar, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem nenhuma outra criatura pode separar vocês do meu amor. Nós estamos inseparáveis do Pai. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, os filhos dele, Deus não rejeita. Nenhum. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. 4, que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Versículo 5, disse Paulo, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça, o critério de Deus quanto à eleição. Esses remanescentes, alguns estão aqui, outros estão pela internet. Nenhum de vocês, depois que essa espada dilacera a tua alma e o teu espírito, jamais se dobrarão a Baal, que está hoje aí montado em Mamon, que é o sistema religioso evangélico. Nunca mais dobraremos os nossos joelhos para que os pastores orem. Nunca mais entregaremos a renda do nosso dinheiro para sustentar esses lobos. Eles são Baal desse século, e nós, os remanescentes da graça, não nos renderemos a eles nunca mais. E Paulo diz no versículo de número 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E se é pela graça, se é pelo critério de Deus, não pode ter obras. Eu fiz, eu dou, sou dizimista, tomo santa ceia, eu pago o preço, eu faço sacrifício, isso são obras. Se o critério é pela graça, não pode ter obras. Do contrário, a graça já não é graça. A eleição rebate o critério da religião. Entra em rota de colisão. São opostos entre si. Nós, o povo da graça de Deus, estamos na contramão do sistema em tudo. Disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 21, versículo 26. Olha aí.
Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem de muitos nobres nascimentos. Versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu quem fez teologia. Como não, gente? Então entrei no lugar errado quando me disseram que eu só ia ser pregador se eu tivesse curso de teologia. Pois. Então foi uma armadilha, perfeito. Então quando eu li isso, eu disse, opa, eu tenho chance. Porque eu não sei falar, eu falo mormão. Mas falar mormão lá não pode. Lá tem que ser meu irmão. Se tiver alguns empresários estrangeiros, você tem que falar my brother. Faz assim com a mão, né? My brother. Pelo contrário, gente, o critério é outro. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O critério é outro. Depois ele diz no versículo 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e a desprezada, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Se você se enquadrava nisto aqui, bem-vindo à escolha soberana do Eterno. Você é um eleito do Pai. Ih, Geraldo, eu sou teólogo. Era. Você agora é igualzinho a nós. Nem melhor, nem pior. Se quer andar sob o domínio de Cristo, ninguém aqui é mais sábio do que ninguém. Estamos nivelados no mesmo entendimento. Aqui o cabeça é Cristo, é Rei de reis, Senhor dos senhores. E ponto final. E o que é que eu vou fazer com meus livros de teologia? Chá comigo, joga fora no lixo. E joga fora no lixo. E joga fora no lixo. Sei também, meu irmão. Michael Jackson eu sei também. Sei James Brown. Não sabia na lei que isso aqui era pecado. Se tem algum teólogo entre nós, está destituído desta pompa, deste orgulho. Este é o território da graça de Deus, aonde a honra e a glória não pertencem aos teus anéis, não pertence à tua pompa, ao teu orgulho. Aqui entre nós somos todos iguais perante o Pai, todos filhos, e nos conhecemos como irmãos. Não há mais velho nem o mais novo. Existem todos aqui que se alimentam desta sala, desta palavra maravilhosa, a sala do banquete, chamado o Evangelho da graça de Deus. Capite? Capite? Benevere, sayonara, desama de Tusqui, sayonara. Tô vendo a Olimpíada, meu amado, desama de Tusqui, arigato, sayonara. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir as nada os que são. 28. A fim de que ninguém quer dizer quem. Então aqui entre nós, se alguém disser ou falar, eu sou teólogo, não foi chamado por ele. Aqui no território da graça não. Pode ser o que você quiser lá no sistema, onde você está acostumado a dar as suas lavagens para os outros, e eles passam mal, não conseguem discernir. Tem que pagar o favor divino com dinheiro. Bando de charlatões miseráveis, vira-latas.
Aqui não. Aqui ninguém vai se gloriar diante dele. Aqui estão aqueles que foram desprezados. Aqui estão aqueles que foram humilhados, rejeitados, aonde as grandes catedrais não aceitaram, não estenderam a mão, nos ajudaram quando precisamos. Aqui estão os verdadeiros filhos de Deus, e ninguém pode dizer, eu sou o que sou, fora da graça. Aqui o brado é um só, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Essa é a verdade entre nós. Glória a Deus. A fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. É o que a gente ouve no sistema religioso. Quando eles chegam na congregação, meu irmão, o perfume é Carolina Herrera, meu irmão. O quê? Externo, está pensando que é terno desse aqui, 399, que eu parcelo 10 vezes? É ruim. Externos são comprados com dinheiro dos outros, é mole. É mole fazer uma campanha na igreja, tomar dos outros 10 mil reais, vai lá. Meu amado, eles não estão nem aí, eles são cães gulosos. Eles querem se sentir o maioral na congregação dos justos. Mas nesse território, é isso aqui. Deus disse, eu fiz tudo isso para que nenhum de vocês se vanglorie na minha presença, para que vocês saibam que o critério escolhido por mim não tem nada a ver com o que vocês são ou o que vocês fazem. Eu escolhi vocês porque eu achei misericórdia, eu quis. Não tem nada a ver com vocês, porque quando vocês errarem, vou continuar amando. Foi eu que escolhi. Foi Deus que escolheu. Ele quis você. Ele te amou com amor eterno. Ele quis. Repito, é claro que tem alguns que estão sendo disciplinados, corrigidos, mas os que mantêm a sua integridade no temor do Pai, vê Deus chamar à existência as coisas que não existem. Que a provisão do Pai está sobre a vida daqueles que o temem. Nem bala, nem vírus, nada. A não ser que o Pai diga, é hoje. Mas os que têm a provisão do Pai suportam tempestades, avançam, vê a luz no fim do túnel, crescem em meio às dificuldades e em meio às crises. É o que está acontecendo com vocês, porque aqui nós acreditamos fielmente no que revela a palavra do Pai. E eu vou terminar com duas palavras. Eu duvido. Cheguei do sul, meu irmão, estou com a fome dos cachorros. Vou almoçar hoje lá num sítio aí, meu irmão, vou comer de carne de sol a carne de chuva. Vou atropelar tudo. Oh, glória. Deus faz isso porque Deus não gosta de soberba. Aonde está a soberba, Deus não está. É por isso que eu digo, com a maior autoridade debaixo da unção do Pai, Deus não está nessas catedrais evangélicas. É difícil achar humildade lá. Deus está onde as pessoas não se vangloriam. Lucas capítulo 16, versículo 13. Olha lá o que ele diz, olha aí, olha aí. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza, a mamão. Versículo 14, olha a palavra em quem bateu. Os fariseus, que eram uma bênção, porque jejuava e dava dízimo. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. 15. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens, diante de Deus é uma bênção. Olha, ouça aí, tem alguém me ouvindo aí? Sumiu? Não tem ninguém. Vou deixar gravado. Todos vocês do sistema religioso que ostenta orgulho, isto é vaidade, e isto é abominação diante do Pai. São coisas elevadas. Ele disse, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. É por isso que Deus chama os humildes, chama as coisas desprezadas, chama as coisas que não são, para que ninguém
se glorie. Eu vou me gloriar de quê? Se eu era um nada, continuo sendo. Os pastores não me queriam. Analfabeto. Como que eu posso hoje, em graça, me gloriar de alguma coisa? Não posso. Eu estou em graça porque Ele me chamou, assim como chamou a cada um de vocês. Deus quis revelar a você. E Deus não olha para essa vaidade. Deus não olha para essa abominação elevada do sistema religioso. Deus está atrás de gente simples, de gente humilde, de gente que teme a ouvir as verdades do Evangelho. É assim o que diz Isaías 66. Esse mais um versículo para você almoçar. Leite de coco, né não? Leite de coco, né? Mas Isaías, Miguel, 66, Miguel ficou tanto com leite de coco e coenta. Isaías 66, olha aí. O profeta Isaías. Assim diz o Geraldo. É porque eu digo assim, porque assim talvez eles respeitam. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra, que ele diz que vai ser destruída, é o estrado dos pés. Se destruir a terra, ele fica sem colocar os pés. Agora olha só, agora olha lá. Que casa me edificarei vós? Deus perguntou numa ironia. Os pastores estão fazendo casa para ele. Faz um templo lá e chama assim, casa de Deus. Deus perguntou, que casa que vocês vão me edificar? Se é o trono que é... O meu trono é... Será, meu irmão? Assim, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? E qual é o lugar do meu repouso? Gente, espera aí. É um critério diferente usado da religião ou não? Totalmente. E depois ele diz, então, para matar a pau, ele diz no versículo 3, olha lá. 3. Tem um 3? É o 2, Miguel, é o 2. Eu estou coisado, Miguel. Foi aquele sapato, eu senti que daquele sapato. Foi aquele sapato. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito, o abatido, e o abatido de espírito, e o que treme da minha palavra. Quem é que treme diante do Evangelho da graça de Deus? Diga glória a Deus. Deus está olhando para vocês. Essa palavra não pode voltar vazia, ela saiu da boca de Deus. Isso não tem nada a ver com lei. Isto é a boca do soberano, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o presidente da convenção, a missionária Rampampam. O homem para que olharei é esse, o aflito, o abatido de espírito e o que treme da minha palavra. Pode ter certeza absoluta, como disse a missionária, tão certo como o Senhor vive, que Deus está olhando para você, para a sua vida, para a sua família, porque você treme diante das verdades do Evangelho da graça de Deus. E eu termino com Romanos capítulo 8, versículo de número 6. Olha aí. Porque o pendor da carne dá para a morte. Segura aqui um minuto. Se você isolar este versículo do contexto, você dá a entender que o pendor da carne em que Paulo fala aqui é pendor para esta carne, matéria. Se você ler o contexto a partir do versículo 1, o pendor da carne aqui era para a lei. A lei estava enferma por causa da carne. Não temos tempo de ler. Versículo 3 está lá o contexto disso aqui. Então, todas as vezes que o homem, no novo pacto, voltava para a lei, ele estava se inclinando com a sua carne para as obras da lei. Então, Paulo estava explicando a eles que esta inclinação da carne para praticar as obras da lei, no ministério do Espírito, trazia uma morte espiritual. Não que o Espírito morria, ficava sem calor, ficava sem vida, anulava o sacrifício de Cristo. Então ele diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito,
A do ministério do Espírito traria vida e paz. Versículo de número 7. Aí ele diz: por isso, o pendor da carne, a lei, se inclinar para as obras da lei, o homem entra em inimizade contra Deus. Por quê? Porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo de número 8. Portanto, os que estão na carne, e aí você entende, porque todos nós estamos na carne. Uala. Nós não praticamos obras da carne, mas estamos na carne e natureza, e aqui os que estavam nas obras, na lei, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, não estavam mais na lei, mas estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vocês não estão mais na carne, praticando a lei de Moisés. Vocês estão no ministério do Espírito, porque de fato agora o Espírito de Deus está em vocês. O critério da religião diz que não, que eu tenho que buscar o Espírito, que eu tenho que ir ao monte. Mas Paulo é taxativo, diz que não, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito, para quem se inclina para esse ministério, é vida por causa da justiça. 11 tem, se habita em vós. Olha, isso mexe demais comigo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Segura. Pense. O corpo de Jesus de Nazaré estava lá no túmulo. O Espírito do Pai, que era o Espírito que estava nele, tirou ele de lá. O mesmo Espírito que tirou a Jesus de dentro do túmulo, esse mesmo Espírito está na sua vida. De acordo com essa informação, você vai fazer o quê? Porque aquele Espírito teve poder para ressuscitar a Jesus do túmulo. E o que é que esse Espírito não pode fazer em você, quando você vive uma vida de temor, de integridade, de obediência? Este mesmo poder, disse Paulo, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo, não há outro Espírito, é o mesmo. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, disse Paulo a eles, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Nós temos o Espírito do Eterno na nossa vida. O DNA de Deus está impresso no teu espírito. Você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. A doença não pode ser maior do que a presença desse Espírito na tua vida. A pobreza não pode ser maior, nem a miséria, nada. Receba esta força, esta coragem, esta ousadia para acreditar que o Espírito do Pai está na tua vida, te fazendo acreditar que você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Assim é, assim seja, eu recebo e eu tomo posse. Até o próximo encontro.